Tudo bem com vocês, irmão? Se minha voz começar a ficar rouca, vocês não reparam não, porque agora de tarde, eu comecei a sentir ela arranhando, e agora eu estou à base da água aqui. A cada duas palavras, um copo d'água. Queira Deus que eu consiga chegar até o final. Isabela, arruma mais 2 copos desse aqui para mim. Não pode ser gelada não, minha filha. Sim, senhor. Meus irmãos, vamos ficar de pé para fazermos mais uma vez a leitura da palavra. O texto que eu irei ler está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 23 e 24. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23 e 24. Diz assim, meus irmãos: que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que vos chama é fiel, e Ele também o fará. Amém? Podemos orar mais uma vez, meus irmãos? Pai amado, graças te damos, meu Deus, pela oportunidade que nos concede, Senhor, de estarmos na Tua casa nesta noite, Pai, e aqui viemos, ó Pai querido, para aprendermos da Tua palavra, Senhor Jesus. Pai, já ouvimos louvores, já ouvimos a leitura, Pai, e sabemos, meu Deus, que Tu já estás aqui, meu Deus, antes da nossa chegada, Pai. Esteja abençoando a cada um de nós, a cada um dos irmãos, meu Pai, que aqui se faz presente, meu Deus, e que Tua palavra possa ser, mais uma vez, ministrada para a salvação de almas, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos? Se faltar água, nós chamamos o carro-pipa. Obrigado, Isabela. Eu queria muito agradecer, em primeiro lugar, a Deus, pastor Sebastião, pela oportunidade de podermos estar aqui assumindo o púlpito nessa noite, para trazer alguma coisa para os irmãos. Pastor, quando ele me convidou para trazer essa palavra, ele falou: Félix, traz alguma coisa em relação ao direito. A gente às vezes precisa conhecer de muita coisa e acaba não conhecendo. E ele me citou lá a questão do artigo 5º da Constituição, que era a questão do asilo inviolável. E muitas pessoas não sabem do que se trata, né? Mas eu queria, antes de começar, porque a gente fala em direito, irmãos, e aí tem uma leve, né, assim, pensamento, bem, às vezes, superficial, e a gente não sabe nem que no direito existe várias divisões e subdivisões. O negócio é muito bem orquestrado, né? E a gente, desde quando entende por gente, desde quando criou o mundo, a gente já sabe que existe o direito, né? E um dos primeiros direitos mais combatido desde a existência do homem é o direito penal. Desde quando Caim matou Abel, já tinha um homicídio ali. Então, o direito penal já nascia ali, né? Mas eu queria perguntar aos irmãos, quem é aqui, irmãos, eu queria que você levantasse a mão,
Quem aqui conhece seus direitos? Ou melhor, quem aqui quer saber os seus direitos? Tá bom. E quem é que sabe os seus básicos, seus direitos básicos? Alguma coisa? Ninguém conhece nada, mais ou menos? Eu costumo dizer, irmão, que de medicina, de direito, de futebol, todo mundo entende um pouquinho, né? Com certeza, alguém sabe. Só que existe o seguinte, irmão. Às vezes você conhece do direito penal, mas do direito comercial você já não conhece nada. Direito do consumidor, pouca coisa. Direito civil, que é o mais extenso, alguma coisa ou outra. Alguém já comprou um carro, já comprou uma casa. Então acaba sabendo de alguma coisa. E assim, a gente imagina que o direito é um negócio assim, não tão extenso, né? Mas, na verdade, quando você entra numa faculdade para estudar direito, aí você vê a quantidade de coisa que se tem para estudar. E você sai de lá sem ver nem a metade, né? Não tem jeito, não dá tempo e não tem como. Mas eu queria começar aqui informando para os irmãos que, assim como uma árvore, o direito tem seus ramos também. E aqui eu coloquei só alguns, para que os irmãos tenham uma ideia deles. Meu irmão, solte o primeiro lá. Ramos do direito. Primeiro. Vamos lá, Marco Antônio. Os ramos do direito podem ser classificados de duas formas: direito público e direito privado. Próximo. Direito público é o ramo do direito que se ocupa das questões relacionadas ao interesse da coletividade. As relações jurídicas envolvem a participação do Estado, que atua por meio de atribuições dadas pela lei. Então, nós temos o direito público e o direito privado. Próximo. Ramo do direito público. Quais são esses direitos? Direito constitucional, direito administrativo, direito tributário, direito econômico, direito processual, direito penal, direito internacional público, direito agrário, direito da informática. Você imaginar agora, irmão? Vai longe, né? Próximo, meu irmão. Direito privado. Nós saímos do público e vamos para o privado. É o ramo do direito que se ocupa dos assuntos que dizem respeito aos interesses individuais. Cuida das relações entre os particulares, entre si ou entre os particulares e o poder público, quando este poder público age como particular, como se particular fosse. As partes envolvidas têm autonomia da manifestação de suas vontades. Esse é o mais trivial entre nós, né? Próximo. Direito privado. Vem aí o direito civil, direito empresarial, direito consumidor, direito internacional privado, e aí vai. Eu queria fazer uma pausa aqui, lá no direito civil. Esse é o mais extenso de todos, irmão. Você vai casar? Vou. Direito civil. Vai separar? Vou. Direito civil. Vai comprar uma casa? Vou. Direito civil. O que você imaginar de negócio se for fazer? Direito civil. Esse é o mais extenso. Se você for ler, a quantidade de artigos que tem nele é muita coisa. Um dado aqui que eu acho que seria interessante estar passando para os irmãos, é que é o seguinte, gente. Não está no slide, mas é assim. O direito, ele existe o direito material, que é aquele assim. Você matou alguém? Matou. É direito material. Mas para que aquilo aconteça lá dentro de um tribunal, tem que ter o direito processual. Então, todas as matérias de direito, em comum, têm o direito processual. Como é que nasce o meu direito? Como é que eu reclamo o meu direito? Através de um processo.
Esse é o direito processual, que tem todas as regras e trâmites legais a serem seguidos. Eu sei que eu tenho direito, mas e aí, como é que eu peço isso? Como é que eu vou atrás disso? Você tem que levantar um processo, você tem que montar alguma coisa, dar entrada para o juiz poder visualizar aquilo e dizer, ó, seu direito é esse, ou você não tem direito algum. Isso acontece através do direito processual. Então, qualquer daqueles que você vê, direito civil, tem o direito processual civil, direito empresarial, vai ter o mesmo processual empresarial, e aí vai, direito penal, direito processual penal. Então, todos os direitos têm essa separação entre o que é material e o que é processual, tá? Próximo, meu irmão. Direito do trabalho. Quando você faz graduação, você vê quase todos, né? O que você não consegue ver, acaba que um trabalho ou outro você tem que fazer para você ter noção do que se trata. Por exemplo, direito internacional é um deles. Mas quando você forma, você tem que escolher alguma coisa. Você não pode ser um clínico geral. Você que um dia for procurar um advogado, quando você chegar na porta dele, se tiver assim, ó, direito penal, direito do trabalho, direito civil, direito previdenciário, não sei mais o que, não sei mais o que, aí chega lá, está quem? Só ele. Tome cuidado. Porque, para conseguir dominar tudo isso, irmãos, o camarada tem que ser o camarada, tá? Porque é muita coisa, não consegue. Então, quando muito, 2, 3, você consegue ainda, né, se profissionalizar nisso. Eu terminei uma pós de processo de trabalho e processo de trabalho, já tem um tempo, estou fazendo agora de civil e processo civil. Para você poder dizer assim, né, eu conheço alguma coisa, porque é muito extenso. Até porque o direito civil, ele, como já falei, ele se subdivide em vários outros ramos, né? Então, vamos lá, próximo, direito do trabalho que eu estava dizendo. O direito do trabalho, ele é inseparável, porque ele cuida tanto do direito material, do direito privado, como do direito público. Ele é um ramo que cuida dos dois, tá? A verdade é que o direito do trabalho contempla tanto as normas de ordem pública, quanto o de ordem privada. Próximo, meu irmão. Eu queria aqui fazer uma parada e dizer o seguinte, irmãos, eu não tenho a menor intenção, através disso que eu vou falar e do que eu estou falando aqui, de dissecar qualquer um desses assuntos. Não dá tempo. E não é essa a ideia. Mas eu vou trazer alguns pontos do direito do trabalho, porque tem um negócio acontecendo aí, e que muita gente que é empregado, assim como eu e como muitos outros, às vezes não sabe. Eu acho que seria interessante chegar ao conhecimento de vocês. Eu só peço que vocês tenham um pouco de paciência, porque agorinha vocês vão entender todo o trajeto que foi colocado no meu coração para estar trazendo para os irmãos nessa noite. Direito do trabalho e a reforma trabalhista. Próximo, irmão. Quem aqui é funcionário, irmão? Funcionário da área privada. Mês de março, já descontaram de vocês contribuição sindical? Um dia de trabalho de vocês? Desconta todo mês, né? Todo ano, né? Descontava todo ano. Além desse desconto, tem a contribuição da convenção coletiva? Tem a convenção coletiva. Tem assistencial? Tem. Tem outros sindicatos que nem vão a esse ponto, né? Contribuição sindical e convenção coletiva, então somente. Às vezes parcela em 2, 3 vezes, mas são descontos mais triviais. Mas tem muitos descontos. Contribuição associativa, tá? O que eu quero dizer para vocês hoje é o seguinte: desde a reforma, não se desconta mais contribuição sindical. Os sindicatos estão todos loucos, correndo atrás de uma fórmula para que esse desconto aconteça agora em março. Em janeiro é o mês do desconto da contribuição patronal. Para quem tem empresa, sabe que pagava todo ano lá em cima do seu capital social, um devido percentual lá. Também não tem. O que eu quero que vocês fiquem sabendo é o seguinte: todo e qualquer desconto hoje na folha de pagamento de vocês, no que diz respeito à contribuição sindical, aquela que está ligada à convenção coletiva de vocês, não pode mais ser feito se você não disser através de um documento, eu quero que desconte. Se você não fizer isso,
o desconto é ilegal. A empresa não pode fazer esse desconto de vocês. Tá bom? Próximo. Demissão sem justa causa. Com a reforma trabalhista, esse nome ficou valendo para as duas coisas, tá? Ainda continua tendo aquela dispensa em que eu, enquanto empregador, chego em você e digo: você, eu não quero mais que você trabalhe para mim, seja por qualquer motivo, eu não tenho que dar satisfação em relação a isso, mas eu não quero que você trabalhe mais, dia tal você vem aqui, né, passa o departamento pessoal, assina seu aviso, estou te mandando embora, seu aviso vai ser indenizado, você não precisa trabalhar mais. Daqui 10 dias eu acerto contigo. Esse prazo de 10 dias agora é comum, tá? Independente de você pedir conta, ser mandado embora, dentro do contrato de experiência, qualquer coisa, é 10 dias que a empresa tem para acertar contigo, independente da situação. Mas, existe uma terceira hipótese, que as empresas faziam muito, irmão, que era a questão do acordo. Quem aqui já fez o acordo, irmão? Como é que funcionava isso, irmão? Faz de conta que você me mandou embora, né? Retroage o aviso para eu não ter que pagar seu aviso. Eu recebo todos os meus direitos. Aviso prévio, faz de conta que eu já cumpri ele. Vou lá, saco meu FGTS, a multa dos 50% eu te devolvo. E ainda saco de quebra o meu seguro-desemprego. Não é assim? É desse jeito. Eu já vivo isso tem 30 anos. Então é assim que as pessoas vinham e já sabiam. E o profissional, irmão, sabe tanto quanto de direito do trabalho como muita gente, como muitos advogados. Então era assim que funcionava. Ao governo, sabendo disso, abriu-se uma brecha que é o acordo entre as partes. A partir de hoje, eu, enquanto funcionário, posso chegar no meu patrão e dizer assim: ó, eu queria ir embora, mas eu não queria pedir conta não, para eu não perder meus direitos, senão eu não saco meu FGTS e não tenho meu seguro-desemprego. Vamos fazer um acordo? Como é que fica esse acordo a partir de agora, irmãos? Pode ser feito? Pode. A demissão poderá ocorrer de comum acordo, o pagamento da multa de 40%, que era 40%, agora é só de 20%, do saldo do FGTS, né? O empregado só poderá sacar 80% do FGTS depositado, e as empresas devem conceder no mínimo aí 15 dias de aviso prévio, né? Só que o empregado não recebe o seguro-desemprego. No meu entender, é uma lei que nasceu já morta, não vai funcionar. Não vai, porque nós estamos no Brasil, irmão. Vai continuar aquela modalidade lá, do mesmo jeito. Então, assim, em raríssimos casos pode ser que isso aconteça, mas é a lei, é um conhecimento para vocês. Próximo. Férias. Antes da reforma, como é que funcionavam as férias? As férias podiam ser de 20 dias ou de 30 dias, né? De 20 você vendia 10 dias, transformava isso em abono pecuniário, você recebia 30, trabalhava mais 10 e recebia mais 10, não era assim? Agora isso mudou. Quem dá as férias para o empregado é o empregador, é ele que define quando te dá as férias. Mas quem irá definir se essas férias será no formato da reforma é o empregado, em comum acordo com o patrão. Então, é outra coisa também que a gente sabe que não vai ser bem assim, quem manda é o patrão, né? Se eu quero te dar metade das suas férias e não quer não me serve. Então ainda temos essa cultura, eu quero crer que um dia a gente vai melhorar, mas aí nós começamos com o pé direito, mudando a questão das férias. Por exemplo, eu nunca tirei 30 dias de férias na minha vida, nunca consegui tirar 30 dias, quando muito 20 dias, né? Na verdade eu tiro 5, depois tiro mais 5, depois tiro mais 5 e vai. Antes da reforma já funcionava assim comigo, agora então, é que de repente os patrões vão querer mudar mesmo, né? O Silas viaja todo ano, né? Todo ano o Silas pega o asadura e vai lá para o Pará dele, né? Se o patrão dele, que é gente boa, e dá 30 dias para ele, empinar a carroça, Silas, a partir de hoje não te dou mais 30 dias não. Eu vou dividir suas férias em 3 vezes.
Cabe ao Ciro dizer, amiga, assim, eu não quero, não dá para mim, não dá para mim lá não, lá eu tenho que ficar muito tempo, lá a família é grande, tem que ver todo mundo, não tem jeito. Aí, irmão, vai ser um puxa para lá, um puxa para cá, tá? Mas a gente crê, né, que os patrões precisam cair na realidade que o mundo está mudando. Hoje você consegue dividir suas férias em 3 parcelas, sendo a primeira delas não podendo ser inferior a 14 dias, tá bom? Férias hoje não pode começar mais na sexta-feira, antes podia, agora tem que ser 2 dias antes disso. Quer dizer, você quer colocar o seu funcionário de férias, você não pode colocar ele mais numa quinta, não, a partir da quarta, porque com isso aí o funcionário acaba tendo prejuízo. O cara colocava na sexta-feira e já começava para sábado, domingo, já, né, cortava as férias dele. Não pode, então isso também vocês fiquem atentos com isso. Vamos para o próximo, meu irmão. Reclamatória trabalhista. Irmãos, eu advogo já tem um bom tempo, e antes de eu advogar, eu era preposto de empresa. Eu nunca vi um setor para ter tanta pessoa. E hoje você chega no TRT, irmão, deu uma mudada. Mas mudou significativamente. Você passa naqueles corredores ali. Hoje, para o funcionário reclamar, ele tem que ter muita convicção. Porque agora o chumbo é trocado. Antigamente a pessoa entrava, eu não digo todos não, irmão, mas muitos mentiam demais, inventava coisa demais. Aí, de repente, o empregador não conseguia provar isso. E aí acabava ficando um prejuízo por uma coisa que ele não devia. E agora ficou mais complicado. Hoje é o seguinte, se você pede, por exemplo, adicional de insalubridade, férias vencidas, 13º que não foi pago, beleza, o que você conseguiu provar que você tem direito, meu amigo? Eu tenho direito do 13º e das férias. E a insalubridade? Ah, tem que fazer perícia, beleza, então vamos fazer a perícia. Fez a perícia, não deu insalubridade? Não, não, você vai perder por litigância de má-fé e vai pagar a perícia ainda. Isso, o empregado. Estou dando um exemplo aqui, irmão, bem assim, de forma bem sucinta mesmo, tá? Então, comprovando a má-fé, para qualquer um desses casos, precisa ser qualquer caso. Se você não conseguir ganhar e ficar aprovado a má-fé, você vai ter que pagar de 1 a 10%. O empregado, tá bom? E pior do que isso, ah, mas eu não tenho dinheiro, não ganhei nada na questão, não tem nada para pagar. Beleza, fica aqui guardado o seu débito. O dia que você entrar contra ação, qualquer outra empresa, se tiver dentro de 2 anos, vai sacar daquele dinheiro que você receber e vai pagar o débito que você deve. Então o negócio ficou mais endurecido, tá? Benefício da justiça gratuita. O que é isso, irmão? Justiça do trabalho, você não paga nada para entrar, pelo menos não pagava nada, tá? Você entrava com a ação, funcionário, quanto que ele pagava? Nada. O advogado faz uma carta, declaração de pobreza, como se chama, né? E aí o camarada não pagava nada. Ganhou, não ganhou, não pago nada. Mudou. Hoje, para você ter direito à justiça gratuita, você tem que provar, de fato, que você faz jus à justiça gratuita. Senão, você já entra pagando. Tá? Honorários periciais, a responsabilidade, como já disse agora há pouco, é de quem não conseguir provar o contrário. Você perdeu? Perdeu. Então, os honorários periciais é você que paga. E os honorários de sucumbência, aquele do advogado, porque o advogado antes, na seara trabalhista, ele não tinha direito a honorários advocatícios. Na justiça do trabalho, a gente toda a vida pediu, mas nunca ganhou nada. A partir de agora tem. Tá? Então, o advogado hoje que conseguir ganhar a causa, ele tem esses honorários. Ainda que beneficiado da justiça gratuita. Ah, mas eu sou beneficiado da justiça gratuita. Você perdeu? Perdi. Beleza, você não vai pagar os encargos para o governo, mas para o advogado você tem que pagar. Tá bom? Próximo, meu irmão. Beleza, vamos sair desse assunto chato. Vamos passar para um negócio mais mió de bom. Irmãos,
Atentem aqui comigo. A nossa lei maior, qual é? Qual é, irmão? É a Constituição. Qualquer lei que for feita, irmãos, se estiver fora do que prevê a Constituição, ela deixa de valer. O que tem de ação do Ministério Público em cima dessa reforma, alegando inconstitucionalidade de algumas normas da reforma, é muita coisa, mas muita coisa. Por exemplo, a questão do empregado ter que provar algumas coisas que de repente ele não tem condição de provar. Como assim? Você vai fazer um pedido hoje de uma ação, você tem que discriminar verba por verba. Eu tenho tanto disso em espécie, eu tenho tanto disso, eu tenho tanto disso, tenho tanto disso. Eu tenho tanto de hora extra. E aí, como é que você prova hora extra, meu irmão? Pelos cartões de ponto. Ou então por testemunha. Mas e aí, você não tem testemunha, não tem cartão de ponto, está tudo com o empregador. Como é que você prova? É um dos assuntos que estão se dizendo que é inconstitucional, essa questão do ônus da prova do empregado nesse sentido. Tá? Mas é aqui que eu queria dar uma parada, irmão. Constituição Federal da República Federativa do Brasil, título 2, dos direitos e garantias fundamentais. Capítulo 1, dos direitos e deveres individuais e coletivos, artigo 5º, inciso 11. O que está escrito ali? A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Ninguém pode entrar na sua casa, meu irmão, a não ser que tenha uma determinação para arrombar. Está lá dentro o camarada, nós temos que prender, tem uma ordem de prisão para ele está se escondendo. Aí vem, quem tiver que vier, reta escavadeira, derruba e cumpre a sentença, o mandato. Mas fora disso, ninguém pode jamais entrar na sua casa sem a sua permissão. Eu queria pedir para o irmão que está soltando o slide, que agora soltasse item por item, um de cada vez, na medida que for aparecendo aí, tá, meu irmão? Solte o próximo aí. Irmãos, isso aqui é da época do Reinaldo, é de muito tempo. Essa célebre frase, que foi feita por um lorde inglês, ele diz o seguinte, solta aí, meu irmão. O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da coroa. Sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o rei da Inglaterra não pode entrar nela. Isso aí, irmão, é de 1900 antigamente. O escritor foi que colocou essa data aí, de 1991. Ninguém entra na sua casa. Naquela época, rei entrava e saía. Eles não pode, está errado. Não é assim. A sua residência é lugar de descanso. Então, se você quer receber uma intimação, receba dentro do dia. Depois que passar o dia, não pode mais. Embora comece às 6 da manhã e vá até às 8 da noite. Tá bom? Porque você está na sua casa é para repouso. Tá bom? O próximo. Acabou? Acabou não. Volte se Deus nos abençoe, irmão, porque eu acho que ficou faltando alguma coisa ali. Mas vamos lá. Já estou caminhando para o final, meu irmão. Só que a parte mais importante vem agora. Vocês acharam que eu ia ficar só falando isso para vocês e não ia entrar na palavra. Espiritualmente, irmão, materialmente nós sabemos que nós temos uma casa,
e que nossa casa é inviolável, certo? Certo? Certo. Espiritualmente, qual que é a casa? O Silas disse que é ele. Mas nós temos uma casinha aqui assim, não tem? Irmãos, Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo também ceará. Apocalipse 3:20. O que se vê muito, irmão, no direito, é retirado daqui. Eu não vou dizer que é na totalidade, porque não é, porque os romanos, os gregos, quem foi que criou, né, as leis, as primeiras leis, foi os estudiosos, eles não liam Bíblia, mas você pode ver, irmão, muita coisa é daqui. Está aí mais um exemplo. Jesus tem mandado, ele tem mandado, mesmo tendo mandado, ele não entra. Ele não entra. Por mais que ele possa fazer isso, ele não entra. Por que que ele não entra? Porque ele espera a gente abrir. Exatamente. Além de respeitar, isso é a prova real do amor de Jesus para com a nossa vida, irmão. Ele quer ver a nossa predisposição para isso. Ele não arromba a porta. Ele entra, se você abrir. E isso para mim, irmão, nada mais é do que prova de amor. Esse é o verdadeiro amor. Ele respeita. Ele te ama e te respeita. Respeita a privacidade. Eu te amo, eu quero, mas eu não invado, eu bato e espero você abrir. Porém, meus irmãos, existe o falso amor. Esse é o amor verdadeiro, mas existe o falso amor. Você quer ver um exemplo? Judas. O que fez Judas? Isso foi uma traição. Foi uma traição. E ele vivia com Jesus? Ele dava a aparência que amava Jesus? Falso amor. Pedro. O que fez Pedro? Negou. Negou é o mesmo que trair. Uai, Ismael, eu confio tanto em você, tenho maior consideração por você. Alguém chega em você, você conhece o Félix? Sabe que o Félix andou aprontando alguma coisa? Nunca vi. Independente do que eu faça, do que você faça, a amizade tem que permanecer, irmão. Jesus é assim. Não importa se você está em pecado ou se não está, irmão. Aliás, quem que não está em pecado? Mas ele nos ama da mesma forma. Pedro traiu Jesus. Quando? João 21, verso 15 ao 17. Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, você me ama mesmo? Amo. O que aconteceu, irmão?
E você é um deles. Não, nunca vi, não conheço. Isso é traição. E eu queria, irmãos, encerrar minhas palavras aqui, praticamente já encerrando, lendo alguma coisa que eu tinha escrito a respeito do falso amor. Esse tipo de amor de Pedro. Só que a diferença entre Pedro e Judas é que Pedro se arrependeu. Disse: eu pequei contra ti, não podia ter feito isso. E depois, através do arrependimento dele, ele fez a obra que fez. Judas não teve coragem para se arrepender. Na verdade, ele achou que tirando a própria vida, ele escaparia daquilo. Ele podia perfeitamente, ele teve a mesma oportunidade que teve Pedro, né? Falso amor. O falso amor é o assassino da graça. O falso amor gera o ódio disfarçado. Aquele que finge que ama o seu irmão é um escândalo. A igreja é um agente de levantar e não de empurrar. Todos nós precisamos estar na estrada da misericórdia. Veja isso, irmãos. Ninguém, mas ninguém, morre de fome se o Pai for nosso, mas o pão também for nosso. Não tem oração do Pai Nosso? Como é que diz a oração do Pai Nosso? Na verdade, o pão é nosso ou só o Pai que é nosso? É a luz de Cristo que nos torna que tornam as pedras encalçadas. É a luz de Cristo que torna as pedras em calçada para caminharmos. As trevas é a ambiência perfeita para o amor. Porque quando chega o amor, as trevas se dissipam. Então não tem ambiente melhor para o amor, irmão. É as trevas. Porque onde ela chega, porque o amor é luz. Onde chega, as trevas desaparecem. O perigo do falso amor é o de envenenarmos a nossa relação. A lente suja projeta sujeira em todo lugar. Você já viu aquela história do irmão que todo dia olhava para o quintal do vizinho e dizia que o quintal do vizinho estava sujo? Já viram isso? Até que um dia chegou lá a mulher dele, limpou a janela. Ele chegou lá do outro lado, olhou pela janela, está limpo, mas está limpo o quintal do vizinho. Hoje o que foi? Isso não é eu que limpei a janela. Na verdade não era o quintal do vizinho que estava sujo, era a janela dele. Nós temos um defeito muito grande, irmão. A gente ama a competência, mas não ama a pessoa. Nós precisamos converter o nosso amor, sair do falso amor para o verdadeiro amor, como foi o de Cristo, e como é o de Cristo. A igreja, ela causa impacto, mas a transformação é só Jesus. O amor não é cego, cego é o ódio. Não dizem por aí, o amor é cego, não diz? Não, irmão, cego é o ódio. Encerrando, eu queria perguntar para os irmãos, quem aqui, eu comecei perguntando aqui, quem sabe um pouquinho de direito, né? Muita gente levantou a mão, inclusive eu, né? Mas eu queria perguntar para os irmãos agora, quem aqui sabe os seus deveres e suas obrigações?
Quem aqui cumpre com seus deveres, com as suas obrigações? Irmãos, a tendência do ser humano normal, porque do ser humano tem que ser normal, né? É procurar primeiro os direitos. Dever não quero saber não, meu irmão. Nós queremos saber os nossos direitos, mas nossos deveres nós passamos por cima das nossas obrigações. Obrigação como crente, obrigação como pai, obrigação como marido, obrigação como empregado, obrigação como patrão. Será que a gente cumpre tudo isso mesmo? Não cumpre não. É só o amor de Jesus. Só o verdadeiro amor de Jesus. Eu espero que os irmãos tenham, assim como eu, aprendido alguma coisa nessa noite. Que nós possamos realmente procurar cumprir o amor que Cristo deixou. Porque sem Ele, meus irmãos, nós não chegamos a lugar nenhum. E que nós possamos converter o nosso amor de falso para verdadeiro. E que Deus possa nos abençoar mais uma vez, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, que aula maravilhosa, não foi? Aula de direito. Eu gostei muito. Geralmente é assim mesmo, a gente está sempre preocupado com os direitos. Eu conheço meus direitos, eu quero saber quais são os meus direitos, mas a gente esquece que tem deveres, e deveres são obrigações. Às vezes, até em casa, a gente sempre quer os direitos, mas atropela um ao outro. A mulher tem os direitos dela e a gente passa atropelando, passa por cima e não dá o direito que ela tem. O homem tem o direito e às vezes a mulher atropela ele nos direitos. E quando a gente não dá o direito para outra pessoa, nós estamos escravizando essa pessoa. Essa pessoa se torna escravo nosso. Porque aí tem gente que só quer ter direito. Eu conheço algumas pessoas que gostam de criticar, mas não aceita crítica de jeito nenhum. Então não tem o feedback, não tem a contrapartida. A Bíblia fala, Jesus fala assim, aquilo que quereis que os homens vos façam, façai-vos primeiro. Então, primeiro eu tenho que fazer, para depois ter direito. Às vezes, eu não visito ninguém. A pessoa está doente, precisando de uma visita, e eu não visito. Mas se eu ficar doente e alguém não for me visitar, eu fico sentido. Falar, ninguém veio aqui me ver. É porque eu acho que eu sou muito importante, e as outras pessoas não têm tanta importância assim. Essa palavra foi uma bênção, muito obrigado, irmão Félix. E é bom a gente saber, porque às vezes a gente não sabe que tem direito, e somos atropelados também. A pessoa chega na nossa casa, entra a qualquer hora, fala o que quer falar, não pode. A nossa casa só entra se nós abrirmos a porta, se permitir. Pode até abrir a porta, se não chamar para dentro, a pessoa não tem que entrar. Até quando eu estou visitando, que o irmão abre a porta e fala, vamos entrar, eu falo, dá licença. Eu peço licença porque eu estou entrando no asilo inviolável daquela pessoa. A casa é dele. Ainda que também isso faz parte do direito, eu analiso de um ponto de vista, a casa, eu compro uma casa, compro um carro, aquela casa é minha,
Aquele carro é meu? Eu analiso da seguinte forma, não sei se eu estou errado, mas a casa não é minha e o carro não é meu. Se fosse meu, eu não precisaria pagar imposto para possuir aquilo. Se eu tenho um carro, se eu não pagar o imposto, eu passar aí uns 3 anos sem pagar o imposto do carro, o que acontece? O governo me toma o carro que eu comprei com o meu dinheiro, o governo me toma. A casa, se eu não pagar os impostos dela, chega um ponto que ela vai para uma dívida chamada dívida ativa. Aí o juro é assim, ó, chega um ponto que você não dá conta de resgatar. Então ela vai a leilão. O governo vende, te toma a casa. É desse jeito. Então nós temos que cumprir, tem que ter os nossos direitos e deveres. Por incrível que pareça, até o lugar onde a gente vai ser sepultado, tem que pagar o imposto. Eu pago o imposto, eu tenho um jazigo ali, naquele parque memorial, lá está a minha mãe e a minha primeira esposa. Ainda sobrou uma. Diz que é para mim, mas eu estou dispensando. Eu quero que fique lá, ó, que pode ficar à vontade, eu não quero ir para lá, né? Não. Mas todo ano eles me mandam uma cobrança, que é para pagar. E eu tenho que pagar. É a manutenção, não sei o quê. Eu não sei o que eles fazem manutenção dentro daquele negócio lá, né? Mas aí eu pago, para ter direito. Irmãos, o direito é uma bênção. É bom a gente saber, porque senão somos lesados nos nossos direitos. Mas também é bom, deveria ter o seguinte, o curso de deveres. Tem o curso de direito, mas deveria ter o curso de deveres. Será que alguém ia fazer esse curso? Eu acho que ninguém ia fazer esse curso, né? Curso de direito, direito é bom. O que eu tenho direito? Olha aí para mim, irmão Félix, o que eu tenho direito? A gente procura, né? De repente eu tenho direito a um dinheirinho a mais. Vê lá para mim, quais são meus direitos? Mas a gente nunca pede assim, irmão, olha para mim quais são meus deveres. O que eu tenho que fazer para cumprir com as normas do governo e tal, da igreja? O que eu tenho que fazer? Procura aí. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe. Eu agradeço o irmão Félix. E eu peço aos irmãos, coloca à disposição assim, igual fez o irmão Félix, para trazer para nós coisa nova. Talvez tenha alguém aqui que é um psicólogo. Talvez temos alguém aqui que é um médico. Talvez temos alguém aqui que é um engenheiro. Então traga conhecimento para nós, traga alguma coisa, que isso é bom. É bom a gente conhecer a palavra de Deus, mas é bom também conhecer os nossos direitos e deveres como cidadãos que somos. Deus abençoe em Cristo Jesus. E amanhã, quarta-feira, às 15h30, tarde da bênção. E todos estão convidados e intimados a estarem aqui. À noite, tem um trabalho aqui dos adolescentes, dos jovens, um culto, e tem também os cultos nos lares. Amanhã eu tenho que estar num culto num lar aí, o irmão Nivaldo. Para lembrar do irmão Nivaldo, tem que lembrar do Edivaldo. Quando fala Edivaldo, eu lembro Nivaldo. Então ele disse que nós temos que estar lá, porque vai ser na casa de um irmão ali, é Vicente o nome dele, né? É um irmão que tem um problema. Eu estive lá, ele já congregou aqui há alguns anos, mas agora ele foi acometido de uma doença que ele não dá conta de deslocar do lugar que ele está.
E o dia que nós fomos lá, ele estava no portão, mas falou, já tem tempo que eu estou tentando ver como é que eu faço para ir lá para casa e não dou conta. E estava armando uma chuva. Aí eu falei para ele, não, mas isso é fácil. Ele abriu o portão e eu coloquei a minha mão aqui, debaixo, coloquei a outra e levantei ele, carreguei ele nos braços até na casa dele. Aí os irmãos falaram, ué, pastor? Eu falei, não, eu sou acostumado. Há poucos tempos, lá no Parque Ateneu, uma irmã, o peso dela acho que era mais do que o meu, e ela deu um carocinho no pé, um carocinho. Aí foi lá o médico, tem que tratar desse trem, porque a senhora tem diabetes, tem que tratar. E a irmã falou, deixa isso para lá. Com pouco prazo, aquele negócio virou uma infecção e começou a comer o pé. Aí eles tiveram que amputar a metade do pé da irmã, cortou fora. Aí ela vinha na cadeira de roda e os irmãos, e agora, como é que faz? Porque ela era uma irmãzinha forte. Como é que faz agora? Eu falei, é fácil. Soquei a mão de baixo aqui, peguei daqui, joguei ela aqui, carreguei, porque nós temos força, irmão. O homem pode ser pequenininho, mas ele tem força. Talvez carrega um peso que é 2 vezes o nosso peso, nós temos condição de carregar, principalmente quando tem boa vontade. E eu carreguei. Então, eu sou assim, se precisar de mim, para carregar você, pode falar, viu? Estamos aqui para isso. Então, quinta-feira, nós teremos aqui um culto abençoado. Eu só quero fazer um pedido. Um pedido. Não vou exigir, não. Eu quero é fazer um pedido. Os irmãos que puderem, aqueles que trabalham até mais tarde, não tem jeito. Mas aqueles que puderem e souber cantar, dá um jeitinho de chegar mais cedo, porque fica difícil para mim tocar o violão, abrir a harpa aqui e o vento ali soprando, a folha vai para lá e eu puxo para cá, e a folha fica aquela guerra. Agora eu já sei, eu vou trazer um grampo lá de casa, vou abrir no lugar aqui, coloco o grampo, prende, pode soprar à vontade, né? Não vai tirar a folha, para a gente cantar, mas eu preciso dos irmãos, me ajudem, viu? Ajudem, sozinho é difícil. Os obreiros que puderem me ajudar, na terça-feira, pelo menos senta comigo aqui. Não precisa ter medo não, e eu passo perfume, não fico fedendo. Senta comigo aqui, dos obreiros. Se não tiver assim, não for muito difícil, é para fazer uma leitura na Bíblia. Melhor que alguém esteja do meu lado, me ajudem, viu? Eu peço os irmãos, com toda a educação, eu estou pedindo, mas se os irmãos não quiserem, fique segundo a sua vontade. Nem Jesus invade, né? Ele bate lá educadamente, eu estou à porta, se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, se alguém achar que deve me ajudar aqui, eu fico feliz. Amém? Que Deus abençoe. E sexta-feira nós teremos o culto de oração e domingo a escola bíblica dominical, às 9h, e à noite um culto abençoado. Convido todos os irmãos para estarem aqui no culto. E depois da escola nós estamos tendo um culto na praça. Nós não tivemos domingo passado, porque choveu bastante de manhã, a caixa, se molhar, ela estraga, e o microfone também suja tudo, o cabo ali na lama, então não fizemos o culto no domingo. Mas no próximo domingo, vamos distribuir folheto, vamos fazer o trabalho evangelístico nosso. Depois nós vamos andar aí no setor, vamos tirar tempo para evangelizar. E convido os irmãos a ficar de pé, vamos orar, terminando a reunião. Pastor Ismael, vem aqui fazer essa oração, encerrando esse momento. Tem alguém que quer fazer um pedido de oração? Eu quero pedir para o irmão Samuel, para Deus estar abençoando. O irmão Samuel está numa luta tremenda.
O irmão Antônio também, vamos orar por ele. Quem mais, irmão Caetano? A irmã Dora, o irmão José, o menino da irmã Laurinda já está bem, graças a Deus, né? Deus está abençoando. E o irmão Samuel, nós já falamos. Amém. Então, vamos orar. Vamos orar, meus irmãos. Nosso Deus, nosso Pai, somos gratos a Ti, meu Deus, pela oportunidade que tivemos de estarmos aqui na Tua casa e aqui podermos aprendermos da Tua palavra, aprendermos também sobre os nossos direitos, sobre os nossos deveres, e que tudo aquilo que aprendemos, que o Senhor nos dê a graça, que o Senhor nos ajuda, nos abençoa para que possamos colocarmos em prática aquilo que aprendemos, ó Pai. Senhor, seja com cada um de nós, seja com todas as famílias que estiveram aqui, ó Pai. Cobre-nos com o Teu sangue, dai-nos a Tua proteção, livra-nos, ó Pai, de todo mal. Seja com cada um, Senhor, de nós. Abençoa cada um dos Teus filhos que aqui estiveram, ó Pai. Que nunca venha faltar para nós esta oportunidade de podermos Te adorar e Te louvar, Senhor. Muito obrigado por tudo, obrigado pela vida do ministrante dessa noite, que o Senhor continue abençoando, dando da Tua graça, capacitando, dando, Senhor, o amor para que possa estar fazendo isso que foi feito aqui nessa noite, ó Pai. Abençoa todos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus aqui na terra, não só agora, mas para todos sempre, que todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus.